Como é bom ouvir milagres, testemunho de milagres, vocês não acham? É muito legal. Parece que é cada vez mais difícil hoje em dia ouvir um milagre de verdade. História contada, invenção da cabeça das pessoas, a gente ouve um monte, né? Mas milagres realizados por Deus, ouvir um testemunho hoje é muito difícil. Testemunho que nos fazem crer, porque tem gente contando um monte de coisa, falando um monte de coisa, e a gente fica, será que é verdade? Agora, quando a gente acompanha a história de alguém e vê o que Deus faz na vida daquela pessoa, a gente crê. Esse milagre não aconteceu senão por nenhum outro motivo que não fosse para que vocês creiam, para que vocês fortaleçam a fé de vocês. Temos falado na igreja, temos conversado, tivemos até uma conversa no estudo bíblico que foi muito interessante, é que Deus não faz nada no meio do seu povo que não seja para edificação do seu povo. Os milagres quando acontecem no meio da igreja, para que a igreja mantenha firme a sua fé. Saiba que Deus não se esqueceu deles. Porque se a gente parar para pensar, tribulação a gente vai ter. Morrer, a gente vai passar por isso. Até que o Senhor venha, nós vamos morrer. Então, não é uma outra razão para acontecer milagre, a não ser que seja para edificar a igreja, edificar aquela família que presenciou, que recebeu o milagre. Então eu fico muito feliz de ouvir os milagres de Deus, e porque eu sei que Deus está animando a sua igreja. Queridos, e nessa pegada do ânimo, eu quero falar com vocês sobre o desafio de permanecer em Cristo. Conforme o evangelho de hoje que foi lido, eu queria trazer uma conversa sobre esse desafio que temos. Como permanecer em Cristo num tempo como o nosso? Falei agora há pouco, não acontecem muitos milagres. A gente vê um monte de charlatão falando de milagres, inventando milagres. Um dia desse eu estava na rede social e eu vou falar para vocês que eu fiquei pasmo. O cara estava perguntando para o advogado como é que ele faria para cobrar da igreja, que o papel dele era fingir ser um endemoniado dentro da igreja. Ele perguntou se aquilo valeria como trabalho registrado. Você já pensou o tanto de charlatão que tem? Às vezes o cara finge estar doente para receber o milagre, e aí recebe um tal milagre. Então, permanecer firme em Cristo é um desafio muito grande para o nosso contexto atual. Mas, para que a gente chegue nesse ponto, eu quero falar um pouco com vocês sobre o contexto de Israel, dos judeus no tempo de Jesus, e depois o contexto da igreja ao qual João escreveu o Evangelho. Tem 3 palavras-chave aqui, para a gente chegar no permanecer. A gente tem que se preocupar. Jesus, videira verdadeira. Uma palavra é videira. O que Jesus quis dizer? Que Ele é a videira verdadeira. A outra é permanecer. Eu não vou falar dos ramos. O ramo está muito claro. Somos nós, se nós permanecermos em Cristo. Mas o que quer dizer permanecer em Cristo? E por último, quem é que cuida da videira? O agricultor. A palavra-chave aqui, agricultor, o permanecer e a videira. Como eu falei, para voltar no contexto, a gente tem que lembrar que no Antigo Testamento, Israel é dita como a videira de Deus. A gente pode ver isso em Oséias 10, verso 1, que diz assim: Israel é uma videira viçosa que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas à medida que prosperava na terra. Essa é a primeira referência que eu quero deixar com vocês.
uma referência de que indica que no Antigo Testamento, e os discípulos, ao ouvirem Jesus falar sobre videira, eles tinham a noção de que tem a ver com o contexto de Israel. Israel é dita aqui como a videira de Deus. O segundo texto para a gente meditar sobre esse tema é Isaías, se você quiser pegar na sua Bíblia e marcar, capítulo 5, verso 7. Isaías 5, verso 7. Diz assim: pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor por socorro. E a outra passagem, para que vocês possam também refletir sobre o papel de Israel como a videira de Deus, é Jeremias capítulo 2, versos 21. Se eu estiver passando rápido, alguém pode levantar a mão e dizer: pastor, desacelera, que aí eu vou acalmar a ansiedade aqui e vou com mais calma. Jeremias 2, verso 21, diz assim: eu mesmo te plantei como videira escolhida, uma semente inteiramente genuína. Como te tornaste contra mim em ramos degenerados de uma videira não cultivada? Olha, peguei esses textos para dizer para vocês. Era fácil para os discípulos entenderem a analogia dessa metáfora. Israel é a videira de Deus, mas Israel fracassou nessa missão. E a partir daquele momento, e nós que vivemos agora o tempo do Cristo ressurreto, Deus está transformando, está dizendo: Jesus é a videira verdadeira. Então, nesse contexto, com o fracasso de Israel por conta dos pecados, Deus agora institui Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, como uma videira na qual os povos encontrarão salvação. Todo aquele que nele permanecer, encontra vida e vida em abundante. Mas, contexto com os discípulos. Agora, vamos para o Evangelho. O Evangelho foi escrito num outro período, já depois dessa experiência, dessa memória que o João resgata, para uma outra comunidade. O que eles entenderam por esse texto? Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês? Para que a gente possa tentar entender o que esse texto pode dizer para nós hoje. É por isso esse exercício. No contexto da comunidade de João, para a qual esse evangelho foi escrito, a comunidade joanina estava vivendo ameaças internas e externas, como a perseguição do Império Romano, a expulsão das sinagogas, correntes ideológicas religiosas como o docetismo, o gnosticismo estavam surgindo e nascendo no meio da igreja. O gnosticismo já existia um pouco, é uma religião de mistério, né? Eles negavam a encarnação de Cristo, a presença do Cristo encarnado. E aí as comunidades começaram a enfrentar o desafio de manter a sua identidade em Jesus. Quem nós somos e a quem estamos ligados? Há muito desafio ali. A gente, de uma certa forma, não vive perseguição. Quem diz que o Brasil vive perseguição religiosa, está confundindo. Porque eu não vi nenhum cristão ser morto pelo Evangelho. Se você me disser que viu um cristão ser morto pelo Evangelho, me mostre. Aqui no Brasil eu não vi. Pessoa dizer que é contra a sua fé, é discordar de você, perseguir você, é uma coisa. Perseguir, que eu digo, é dizer que a sua fé é besta. Dizer que a sua fé não tem nada a ver. Isso não é perseguição. Perseguição é alguém te pôr uma arma e dizer: nega teu Senhor, e você negar. Aí você cedeu à perseguição. Então, não há um impedimento a você estar aqui hoje. O único impedimento que pode haver hoje é você estar doente. Principalmente se for Covid. Ninguém quer ninguém com Covid aqui, quer? Então, esse é o único impedimento que há de estar na igreja hoje.
Nós podemos abrir nossas portas, ninguém vai vir com um exército aqui e fechar. Nós não estamos nos reunindo em lugares secretos para adorar a Deus. O único lugar secreto no qual nós somos convidados a estar é aquele lugar que nós temos que ter com o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Então não há perseguição. Então o que esse texto quer dizer para a gente hoje? O que é permanecer em Cristo? Então hoje. E é sobre esse desafio que eu quero falar com vocês. No nosso contexto, há uma pluralidade de fé e de crença, mesmo dentro do cristianismo. A gente hoje vive diversas interpretações da nossa própria fé. Eu podia dizer que era só entre católicos e evangélicos, mas dentro do meio evangélico existe aí uma pluralidade de igreja e de pensamentos. Alguém, quando pega esse texto, vai abrir, vai ler e vai tentar entender e pode dizer muitas coisas. Até o que não tem no texto ele pode inventar. E muita gente acredita nisso. Temos também no nosso contexto um perigo um pouco sutil no meio da igreja, que é os ídolos em pessoas, profetas, pastores estrelas, né? Apóstolos. Tem vários ídolos e falam muitas coisas, tem muita coisa sendo dita. Tem lugar por aí, e aqui eu não quero fazer juízo de valor sobre a fé de ninguém, mas quero dizer a vocês que é um perigo. Tem lugar por aí que eu já vi, e eu já participei de reunião e encontro de pastores que falavam essas coisas, e eu fiquei aterrorizado, que se colocava uma cadeira como essa para o pastor sentar, e as pessoas levarem as suas primícias aos pés do pastor. Eu vi isso. Imaginaram? Levar primícias para o pastor, não é para Jesus não, é para o pastor. Dentro do próprio anglicanismo, que é a nossa fé cristã, nossa prática cristã, vou dizer assim, porque a fé em Jesus Cristo, nós temos também um pluralismo. Tem os anglo-católicos, tem os anglo-evangélicos, aí tem a via média. É muito confuso, concordam comigo? Daí extrair o conceito do que é permanecer em Cristo se torna difícil. Nós caímos naquele paradigma da escolha impossível. Tem muitas opções que nos dificultam a escolha. Mas sabe por que nos dificultam a escolha? Porque ainda continuamos necessitados de ídolos. Porque o cristão, ele pode, independente de algumas coisas, ele pode viver a fé dele sem necessariamente concordar com outro irmão em outros aspectos. Há um caminho que não mudou na igreja desde os primórdios, algumas crenças que são fundamentais. Uma delas é a ressurreição de Cristo. Não dá de conversar com quem não acredita que Jesus Cristo ressuscitou em corpo. Porque tem por aí dentro da igreja alguém dizendo, não, Jesus não ressuscitou em corpo, ele ressuscitou no projeto. Aí não dá. É uma espécie nova e moderna de docetismo, sei lá o que posso dizer. Mas, quando alguém diz, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aí já temos algo em comum, certo? Mas mesmo assim, ainda dificulta a nossa necessidade de entender o que é permanecer em Cristo. Com base em que Jesus se torna o novo Israel, e aqui eu preciso dizer com um parêntese para que a gente também não entre no extremismo de dizer que Deus jogou para fora de vez Israel da presença dele. Não é esse extremismo que eu quero dizer. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos isso, que ele não sabe como, mas Deus de alguma forma vai fazer, mas que por enquanto agora Israel estava tendo a omissão de Deus por conta dos pecados, mas que em algum momento Deus há de fazer algo
no meio do povo de Israel, é que Deus está construindo um caminho diferente. Ele passa a dizer que Jesus é o novo Israel. E só pode permanecer em Israel aqueles que permanecem em Jesus. E permanecer em Jesus implica em muitas coisas. Permanecer em Jesus implica em renúncia, em serviço, e entrega. Renúncia, vou colocar na ordem certa: renúncia, entrega e serviço, do que eu quero falar. Para que eu possa permanecer em Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo. E quando eu digo renunciar a mim mesmo, eu estou dizendo renunciar àquilo que me leva para longe de Deus. O pecado. Ah, pastor, mas a gente vai continuar pecando a vida toda, vai. Mas é bom que de vez em quando a gente abandone de vez alguns pecados, né? Concorda comigo? Alguns vícios têm que ser abandonados de vez em quando. Ninguém pode dizer que, no cristianismo, aquela música Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não é possível. Você pode ter nascido no pecado, mas você tem que cada dia mudar. Então você tem que aprender a renunciar a si mesmo e cada vez mais abraçar Jesus Cristo. O renunciar a si mesmo e abraçar Jesus Cristo implica em absorver os ensinamentos de Cristo, principalmente aquilo que a gente lê lá em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. Ali está toda uma orientação para o povo de Deus viver o Evangelho. O problema é que todo mundo, quando quer seguir a Jesus, é aí que eu digo para vocês que permanecer em Cristo se torna difícil, vai lá para o Antigo Testamento, para algumas leis que são muito pesadas, que serviram a um tempo e a um momento, e querem dizer que aquilo é permanecer em Jesus. Tem gente que ainda está no olho por olho e dente por dente. Esqueceu que Jesus disse, eu porém vos digo. O que foi que ele disse? Vocês lembram? Quando Jesus disse assim, vamos ver se vocês lembram. Ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ame seus inimigos e orai por aquele que vos persegue. Olha o que disse Jesus. Mas tem cristão, hoje, dizendo que permanecer em Jesus é olho por olho, dente por dente. Se me fez mal, eu te faço mal. Quando tem um inimigo, e aí a gente vê muito claro na política isso, quando tem um inimigo, eu praguejo palavras de ódio sobre ele. Por que eu digo que é muito claro na política? Porque tem cristão que tem esquecido o que é permanecer em Cristo quando está falando de política, dando opinião política. Deixou de permanecer em Cristo. E aqui eu não estou dizendo qual lado você deve estar, qual pensamento você deve ter. Você é livre, como eu, para pensar da maneira que você quiser sobre política. Mas o que você não pode é abrir mão dos seus valores, valores do reino de Deus, do que implica em permanecer em Cristo, que é, ora por aqueles que perseguem vocês. Ama teu inimigo. Se teu inimigo é um inimigo político, você tem que amá-lo em Cristo Jesus. Isso não é fácil, isso não é simples. Permanecer em Cristo, então, implica em renunciar àquilo que me afasta dele. Eu preciso ter em mente o que ele ensinou. E renunciando o que me afasta dele, eu abraço aquilo que me aproxima e passo a viver mais a semelhança de Jesus. Para que a gente possa um dia dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não é possível, eu vou continuar com esse exemplo, mas tem muitas outras coisas. Não é possível dizer que Cristo vive em você, se você na rede social, ou você diante de uma discussão política, você pragueja ódio contra o seu inimigo. Porque Jesus sentava com as pessoas com quem ele não concordava. E a palavra diz que ele era muito querido de estar perto dessas pessoas também. Não é que eles concordavam, não. Provavelmente alguns queriam pegar Jesus, mas Jesus estava lá. E era sempre chamado para estar.
Jesus sentou com grupos políticos, Jesus sentou com grupos religiosos. Não quer dizer que ele concordava com eles, mas é que a missão dele, a missão que o Pai entregou para ele, era de estar com essas pessoas, para dar a elas oportunidade de salvação. Então, permanecer em Cristo é estar no meio daqueles que a gente às vezes não concorda, não pensa da mesma maneira, mas para que a gente possa trazer, por meio das nossas vidas, oportunidade de salvação para eles. Isso é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo também é entrega. Se entregar a Deus plenamente. Se entregar às relações com a nossa comunidade, com as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos estar em Cristo achando que só devemos estar na igreja, ou só devemos estar orando. Eu tenho que estar participando e me entregando a esse momento. Eu tenho que me relacionar de forma sadia com os outros. Isso é entrega também, entrega da minha vida, do meu tempo, para escutar o irmão quando ele tiver que falar algo que ele está sofrendo, ele quer conversar, para poder apoiar a igreja nos serviços missionários dela. E a entrega, ela não é só da sua pessoa, do seu momento, para vocês que cantam na hora de louvar, é também do seu recurso. O quanto você sentiu no seu coração de contribuir. É do seu tempo, o quanto você sentiu no seu coração de dedicar. Então é uma entrega completa. Ninguém pode dizer que permanece em Cristo se ainda vive aquela vida egoísta de que só vai fazer determinada coisa se satisfazer o seu próprio desejo. Eu me entrego a realizar até aquilo que eu não gosto de fazer. Tu acha que Paulo gostava de ser preso? Vocês acham que Paulo gostava de apanhar? Mas mesmo assim ele se entregava àquela situação. E dali Deus fazia milagres na vida do povo. Não é porque Paulo gostava, a não ser que ele seja masoquista. Eu não sei, não vi nenhum registro bíblico e nenhum registro histórico de que Paulo era masoquista. Mas ele não gostava das coisas que ele passava. Mas ele sabia que era necessário se entregar àquele momento, porque senão Deus não iria fazer o que tinha que fazer. Então, permanecer em Cristo também é entrega. É entrega do tempo, é entrega dos recursos, é entrega da vida inteira, para estar com Jesus Cristo, para estar com o seu reino. E aí é interessante, porque quando a gente olha para a ideia da figueira, da videira, a gente vê que tem vários ramos, mas estão ligados. Então a gente precisa estar ligado em Cristo. Nós nos ligamos à nossa relação de comunhão em Cristo. Nós só conseguimos fazer isso quando a gente está em Cristo. E aí tem uma coisa engraçada, né? Eu tenho que permanecer, mas eu tenho que estar também. Eu tenho que me entregar para estar. Permanecer em Cristo é entrega. E é serviço. Consequentemente, o serviço é consequência. Se eu renuncio ao pecado, a mim mesmo, eu me entrego, a minha vida vai ser uma vida de serviço. E quando eu falo de serviço, eu não falo só do momento aqui na igreja, nas equipes da igreja. Eu falo de serviço no dia a dia, na vida das pessoas que precisam, até dos nossos inimigos, como eu falei no começo. Eu só consigo servir a Cristo permanecendo nele. Sabe por quê? Se eu não permaneço nele, eu não vou ter capacidade de amar algumas pessoas. E nem quero, para dizer a verdade. Eu quero ver alguém dizer para mim aqui que consegue amar todo mundo, que é paz e amor sempre. Levanta a mão aquele que é paz e amor sempre. Ué, cadê? Não tem, gente. Permanecer em Cristo é um desafio para o nosso tempo. Porque precisamos entender que há um convite para seguirmos a fé que o Senhor nos entregou e tem entregado à igreja desde o início.
A fé pelo qual estamos num grupo de estudo agora, nesses dias, para aprender, reaprender a fé, uma vez entregue a todos os santos, que estão expressas nas palavras do credo, por exemplo. Hoje nós estamos estudando com o Rafael e está sendo muito legal. Falando nisso, fazendo propaganda, abrindo parênteses aqui, venham na quarta-feira para estudarmos a palavra juntos. É muito legal ver vocês participando, lendo o versículo, e a gente se desafiando a falar e debater o tema. Nos ajuda a permanecer em Cristo. Porque Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos, por quê? Pela palavra que vos tenho ensinado. É pela palavra que limpamos a nossa vida e conseguimos permanecer em Cristo. Então, acabou o merchan, viu, Rafa? Acabou o merchan. Tirando agora, venham na quarta, mas a gente precisa estudar a palavra para que a gente possa permanecer em Cristo. Não conseguiremos permanecer em Cristo se não nos dedicarmos à palavra. E aqui eu preciso dizer, precisamos estudar para evitar essa pluralidade de ideias malucas diante da palavra. Tem gente que pega um versículo e transforma em algo que só a graça de Deus para entender, porque torna mais difícil. Começamos a fazer no nosso tempo aquilo que os fariseus e outros líderes religiosos, e não é todo fariseu, tá, gente? Lembrem-se que Paulo era um fariseu. Paulo manteve o seu zelo pela palavra, estava equivocado, mas era zelo. Era um zelo pela palavra. Alguns líderes religiosos começaram a distorcer certos sentidos, a impor para as pessoas coisas que não deveriam, mas não eram capazes de cumprir. O que isso quer dizer? Que se a gente não se apega à palavra de fato, a gente começa a inventar coisas e a criar doutrinas que não existem, impedindo as pessoas de terem a chance de se conectarem em Cristo. Inventamos certas guerras espirituais que não existem segundo as Escrituras, certos termos espirituais que não existem segundo as Escrituras, e até atribuímos ao Espírito Santo. Isso é muito legal, né? É muito provável que o Espírito Santo não vai vir aqui para ficar se defendendo, porque ele não precisa fazer isso. Aí eu vou lá e atribuo a ele, para dizer que é ele que está falando. Eu falo para as pessoas: profetizem sobre a sua vida. E digo que é o Espírito Santo que está dizendo isso. Mas as Escrituras não mostram nenhum desses exemplos. De que, mas a Escritura mostra profeta. Sim, mostra profeta. Mas não mostra esses exemplos de coisas que não existem. A gente começa a inventar. Por quê? Porque não permanecemos em Cristo. Podemos estar na igreja, mas podemos não permanecer à igreja de Cristo. Não pertencer porque não permanecemos. Estamos aqui, louvamos a boca para fora. Quantas vezes Deus não falou para Israel: esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Às vezes o nosso coração parece estar perto de Deus, mas quando a gente começa a avaliar e usar as Escrituras para limpar o nosso coração, a gente percebe que nós não estamos com o coração limpo, porque nós não amamos os nossos inimigos, nós não oramos por aquele que nos persegue, porque nós não conseguimos entregar a nossa vida plenamente a Jesus Cristo. Entende a dimensão dos desafios que vivemos hoje? Não é fácil permanecer em Cristo hoje. Tem muita oferta, mas tem pouco valor. As coisas que são ofertadas não têm muito valor. Queridos, então permanecer em Cristo é renúncia, entrega e serviço. E tudo isso faz com que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Permite ao Espírito trabalhar em nossas vidas, nos alimentando, nos fortalecendo na nossa caminhada, nos tornando cada vez mais maduros espiritualmente. Uma pessoa madura espiritualmente, ela não precisa ficar correndo atrás de milagre, embora o milagre seja importante. E quando eu falo correr atrás de milagre, eu não estou falando de milagres
Como o que o nosso irmão testemunhou. Eu estou falando daqueles milagres bestas. O cara está sem emprego e ele não consegue permanecer em Cristo enquanto não tiver um emprego. Olha, o condicionamento que ele fez. Permanecer em Cristo não é renúncia, é troca. Né? A gente vai continuar buscando milagres, a gente quer ver Deus operando milagres. Mas o que eu estou falando de milagres, eu vou mudar a frase. É não ficar correndo atrás de sobrenatural toda vez. Permanecer em Cristo muitas vezes implica em que a vida não vai ter sobrenatural nenhum. Durante muito tempo, eu conversei, isso foi com Alfred, um tempo desse. Passei uns anos aí sem esse tal do sobrenatural. E ficava achando que Deus não me amava por isso. E aí eu olhava as Escrituras, opa, tem alguma coisa errada em mim, não é no sobrenatural que está faltando. Porque, às vezes, como eu disse, nessa oferta de tanta coisa, muita coisa não é sobrenatural, é invenção. Aí você, movido pela emoção, acha que é sobrenatural, mas não é, é invenção. Às vezes da tua própria cabeça. Por isso que eu falo que milagres hoje é difícil de experimentar. Mas, irmãos, então a gente vai amadurecendo, descobrindo que permanecer em Cristo é viver aquilo que Cristo nos ensinou, cada vez mais abrindo mão daquilo que o mundo tem nos ensinado. A gente não aqui, ninguém pode dizer que abriu mão de tudo que o mundo ensinou aqui. Ou pode? Não podemos, infelizmente. Gente, só uma parêntese, eu estou me sentindo em Porto Velho, está quente pra caramba. Hoje eu matei a saudade de Porto Velho. Mas eu já vou encerrar para que a gente possa seguir para o final do nosso culto. A gente não precisa de fórmulas para permanecer em Cristo. O que precisamos é dele, daquilo que ele ensinou. Nós não precisamos de conferências para permanecer em Cristo. O que nós precisamos é dele, do que ele ensinou. Nós não precisamos de encontros com Deus para permanecer em Cristo, porque Deus se encontra conosco todos os dias. Basta a gente dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós não precisamos de métodos, técnicas para ter espiritualidade. Nós só precisamos nos abrir para Cristo e seus ensinos. Por quê? Porque sem Ele nada podemos. Repitam comigo: sem Cristo nada podemos. Sem Cristo nada podemos. Sem fórmulas, gente. Vamos nos aproximar dele abertos. Vamos ressignificar a nossa fé, para que ele possa transformar a nossa caminhada e com isso nós sermos bênção para a vida de outras pessoas. Dito isso, eu não estou dizendo para vocês que não devam buscar a presença do Espírito Santo, porque quem faz a gente permanecer em Cristo é o Espírito Santo. Ele é a seiva da videira que vai circulando por nós. Sem Ele, nós não conseguimos, nós precisamos dele. Mas há uma coisa interessante, e aí eu vou encerrar com essas palavras, é que não dá de separar Cristo do Espírito. É um só Deus. Cristo está presente em nossas vidas por meio do Espírito. E o Espírito é a presença de Cristo em nossas vidas. Então que a gente possa viver para Ele plenamente. Amém?